Olá novamente, bem-vindos mais uma vez ao canal Além da Sala de Aula. Se você está aqui novamente, eu fico muito feliz de te ver novamente. Se você é novo aqui, eu já tenho alguns recados para te dar. Então, o primeiro recado é: se inscreve no canal, curte, compartilha para ouvir tudo que eu tenho para falar sobre Além da Sala de Aula. Isso mesmo, o outro lado da moeda. Todo mundo sempre quer saber. Hoje eu vou trazer um assunto que para mim foi muito importante quando eu fui decidir pela pedagogia. Talvez até você que já está na pedagogia não conheça todas as áreas que tem para você atuar. E são inúmeras as áreas que um pedagogo pode atuar e que você pode se descobrir como profissional. Então eu listei algumas áreas que você pode atuar e eu vou compartilhar elas com vocês e explicar um pouquinho de como funciona. Então, vamos começar com uma das mais conhecidas. A primeira área de atuação que um pedagogo pode estar é na sala de aula. Surpresa! Um pedagogo ele pode estar na sala de aula com certeza, e muitos acham que ele só está na sala de aula. Mas vamos começar. Na sala de aula, um pedagogo ele pode atuar tanto na educação infantil, ele pode atuar nos anos iniciais, que seria o Fundamental 1, como a gente conhece, e também pode atuar na educação de jovens e adultos, que é no EJA. Então, essas três áreas dentro da sala de aula, o professor pedagogo pode trabalhar, por ele ser um professor polivalente, que sabe sobre todas as matérias, é muito amplo em que turma, em que sala ele vai se encaixar. Eu, particularmente, me apaixonei pela educação infantil. Não imaginava. Quando eu entrei, eu não imaginava que eu ia me apaixonar pela educação infantil. Mas no final eu vou contar um pouquinho sobre essa história. Outra área que um pedagogo ele pode trabalhar, ele pode atuar, é dentro das empresas. Mas o que um pedagogo vai fazer dentro das empresas? Ele vai desenvolver pessoalmente e profissionalmente aquele colaborador, aquele funcionário, enfim, ele faz parte desse caminhar, né, da empresa, de desenvolver uma melhor metodologia, uma melhor forma de funcionar entre a equipe. Outra área que um pedagogo pode atuar é na administração escolar. Mas como assim na administração escolar? Novamente, dentro da administração escolar, o pedagogo ele pode atuar como diretor, ele pode atuar como coordenador na coordenação e na supervisão. Então essas três áreas elas podem parecer idênticas, podem parecer a mesma coisa, mas ao longo de todas as minhas aulas eu consegui notar a diferença e existe sim diferença. Não vou trazer essas diferenças hoje nesse vídeo, mas talvez, quem sabe, num vídeo futuro. O quarto, mas não menos importante, de muitos que tem nessa lista, o pedagogo ele pode estar dentro da pedagogia hospitalar. Eu acho linda... Desculpa, passou. Na pedagogia hospitalar. Acho muito bonito, muito lindo. Quando eu ouvi, eu fiquei super curiosa por essa área. Não é uma das que eu mais me identifico, mas eu acho muito bonita. Então, um pedagogo hospitalar, ele vai estar atuando dentro dos hospitais com aquelas crianças que não tem como estar na sala de aula por problemas de saúde, enfim, todas essas questões. Então essas crianças, elas não podem estar dentro de uma sala de aula por diversas questões, mas elas não podem ficar sem o ensino, elas precisam da aprendizagem, elas precisam de alguém com elas, né? E esse é o papel do pedagogo. Muito lindo, né? Também acho. Além disso, também pode atuar na educação especial. Então, é isso. Ele pode atuar na educação especial, isso pode até andar lado a lado com a pedagogia hospitalar, enfim, todas essas questões. O profissional da pedagogia, ele também pode atuar na psicopedagogia. Eu acho super interessante e muitas pessoas que fazem pedagogia logo depois fazem a pós de psicopedagogia, porque ela é super importante para você entender diversas questões. Então, o profissional de psicopedagogia, que você já lembra, a psicologia, né? Ele vai lidar com os transtornos e as dificuldades de aprendizagem. Então, às vezes, um aluno ele não consegue entender, ele não consegue aprender, não é por má vontade, não é porque ele é um aluno rebelde, não é por nenhuma dessas questões. É porque ele tem alguma dificuldade de aprendizagem. E o psicopedagogo, ele vai enxergar esse lado do jovem e vai dar um tratamento para ele, vai
dar toda uma direção, vai caminhar junto com esse aluno, né, para ele vencer essa dificuldade. Então eu acho muito importante, e mesmo que você não atue nessa área, é interessante pensar em fazer psicopedagogia para você entender um pouco mais os seus alunos. Outras áreas que eu achei interessante trazer é porque são áreas menos comentadas e talvez que eu nunca saberia, mas eu fui descobrindo ao longo da minha graduação. Então, um profissional da pedagogia, ele pode estar trabalhando dentro de editoras. Sim, ele pode estar trabalhando dentro de editoras, produzindo material pedagógico. Então, ele vai estar produzindo livros, ele vai estar produzindo apostilas, enfim, todas essas questões de material pedagógico, né, de produzir essas coisas, o pedagogo, ele faz parte, né? O pedagogo faz parte dentro dessa construção, porque ele já tem esse conhecimento. Então ele vai ajudar nessa produção e vai produzir, então, livros, apostilas, enfim, jogos, essas coisas assim que uma editora produz. Um profissional da pedagogia, eu tô repetindo muito isso, mas é para fixar na sua mente de quem a gente está falando. Ele também pode atuar dentro de academia e pesquisa científica. E eu tenho um negócio assim para falar isso, porque a pesquisa científica ganhou meu coração. Mas como assim ganhou seu coração? Também história pro final. Então ele pode atuar na academia e pesquisa científica, então ele vai estar produzindo novas pesquisas, novas descobertas dentro da pedagogia, dentro da aprendizagem, dentro da educação, e com isso ele vai estar melhorando a área, porque ele vai trazendo novos conhecimentos para melhorar a nossa vida, né? Então é legal. Também ele pode estar atuando em mais duas áreas que eu vou falar, essas duas rapidinhas, que é desenvolvimento de tecnologia. Com toda essa pandemia, não só com a pandemia, mas com todos os avanços que a gente sofreu dentro da tecnologia, existem muitos jogos, existem muitas plataformas de ensino que elas precisam de uma supervisão, e não adianta ser simplesmente uma supervisão de alguém que conhece tecnologia, porque aquela pessoa conhece tecnologia, mas não necessariamente ela conhece a educação, ela conhece a metodologia, ela conhece todas essas formas que o pedagogo já está acostumado a trabalhar. Já é uma função dele. Então, o desenvolvimento da tecnologia voltada para isso, voltada para o ensino, voltada para a aprendizagem, para todas essas questões. E a última que eu vou trazer aqui para vocês é a indústria de brinquedos. Sim, um pedagogo ele pode atuar dentro de uma indústria de brinquedos, mas o que ele vai estar fazendo lá? Exatamente o que você pensou. Ele vai estar produzindo brinquedos, ele vai estar desenvolvendo jogos, ele vai estar desenvolvendo atividades, e eu particularmente também fiquei um pouco tocada por isso aqui. Porque talvez eu tenha uma mente um pouquinho curiosa, um pouquinho criativa. Então essa área me chamou um pouquinho a atenção, mas se você olha jogos e fala, nossa, isso daqui ficaria melhor de outra forma, talvez dentro de você tenha um pedagogo que quer atuar numa indústria de brinquedos. Então fica aí um encorajamento para você. Agora voltando ao que eu estava falando lá no início do vídeo, que eu estava falando no início desse vídeo, é que algumas áreas que eu me interessei, algumas áreas que eu me encantei, e talvez você fique um pouco curioso em como isso vai acontecer, né? Falar, Sara, nossa, são tantas áreas, áreas talvez até um pouco diferentes uma da outra, né? Como eu vou descobrir que área eu vou seguir dentro da pedagogia, o que eu vou me encaixar, o que eu vou me identificar? E para isso eu tenho que te falar, tenha paciência, tenha calma. Por quê? Ao longo da sua graduação, ao longo do que você for cursando, ao longo das experiências que você for tendo durante a sua graduação, você vai conseguir todas essas respostas. Uma das coisas muito importantes que tem dentro da faculdade é os estágios obrigatórios. Então, dentro dos estágios, você vai ter a oportunidade de atuar um pouco em cada área, de ver como funciona em cada área. E aos poucos você vai conseguir enxergar o seu perfil. Eu, antes de entrar na pedagogia e ter a oportunidade de estar na educação infantil, eu falava, com a educação infantil, não quero ficar com crianças tão pequenas, elas nem falam, como é que elas vão me entender, como é que eu vou me comunicar com elas, todas essas questões surgem na nossa mente, ou vai dizer que é só na minha, se for só na minha eu sou louca, mas eu sei que não é só na minha.
Mas todas essas questões vão vir na nossa mente, mas você só vai descobrir com a prática, quando você estiver lá. Então uma dica que eu dou é: vá, aproveite todos os estágios, aproveite todas as oportunidades, seja curioso e vá mesmo, porque você precisa identificar qual é o seu perfil. E nada melhor do que várias experiências para você descobrir isso. Eu me apaixonei pela educação infantil de uma forma... Nossa, eu me apaixonei pela educação infantil, mas não quer dizer que eu também não goste das outras áreas. Mas até o momento, a que eu mais me apaixonei foi a educação infantil. No futuro, eu quero estar com jovens, eu quero estar com jovens e adultos, eu quero estar no ensino médio, mas isso é outras coisas, tá? E de por onde você vai ter. Então, se você ainda tem dúvidas sobre que área atuar na pedagogia, volta esse vídeo lá do começo, faz uma listinha e fala: essas daqui eu tenho interesse. E você vai ter todas essas dúvidas esclarecidas ao longo de tudo que você aprender, ao longo de tudo que você estudar, ao longo de todas as experiências que você vai ter. Então eu espero, mais uma vez, que esse vídeo tenha acrescentado algo na sua vida, que ele tenha tirado várias das suas dúvidas e que tenha feito você se apaixonar mais um pouquinho por essa área tão incrível. Então se você tá aqui, se você chegou até o final, novamente eu te falo: deixa o seu like, compartilha, envia para mais alguém, fala: lembra que eu estava conversando com você sobre tal assunto? Então aqui tem umas respostas e vamos continuar juntos nessa caminhada. Espero que vocês tenham gostado, deixem suas opiniões, deixem nos comentários o que você gostaria de ouvir eu trazendo aqui. E é isso! Tchau, gente!